nosso primeiro episódio de A Chave do Jogo, eu tenho o prazer de trazer um amigão meu, Jacimar Torres. Quem é esse cara? Advogado, contador, motociclista e uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Eu tenho o prazer de hoje, na estreia, estar trazendo esse cara aqui para entrevistar. E aí, meu irmão, como é que tu tá? Também, hoje tá dia propício pro ar-condicionado. É, Não, mas o bate-papo com quem é amigo e irmão não tem hora nem lugar, cara, eu quer né? dizer. Então, é a melhor, se não for uma das melhores coisas da vida, é essa. É. Ô, Jaci, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Eu sou suspeito em falar sobre a sua pessoa porque eu sou um fã teu. Mas a gente tem o intuito aqui nesse podcast é de trazer pessoas com história de sucesso e pessoas que possam colaborar com o sucesso do próximo. E eu digo que para inaugurar não tinha outra pessoa para ser convidada se não fosse tu, cara. Porque se eu tenho hoje meu sucesso, grande parte é pela pessoa que está na minha frente aqui, né? Cara, mas uma coisa que eu aprendi contigo, eu quero que tu passe para nós aqui. Quem te ensinou a importância de fazer um negócio básico bem feito? Porque eu vejo que tu é caprichoso nisso, cara. Bom, primeiro, eu queria agradecer pela confiança depositada para iniciar esse trabalho. E a gente até brincava aqui um pouquinho antes que é o primeiro dos próximos 50 anos que a gente vai fazer de podcast. Olha só, coisa linda. Já deixamos registrado esse pedido, inclusive, né? Uhum. É, a, a disciplina que se tem é de casa, é o pai e a mãe. O meu pai era rigoroso, né? Óbvio que todo mundo tem os seus momentos de indisciplina também, mas para algumas coisas tem que ter, né? E a, os exemplos que se tem na vida, a gente vai tentando replicar e aplicar é, é, da melhor forma possível, né? Aquilo que é bom, que dá para escolher e fazer, né? É, ainda assim, a gente comete muitos erros, né? Não tem a menor dúvida. E é sempre o pior, eu acho que é quando a gente sabe que o caminho às vezes não é bem aquele e depois, eu podia ter feito diferente, podia ter feito melhor se eu tivesse feito com mais capricho aqui, né? Já mudaria toda a resposta, Sim, né? Já mudaria sim. toda a resposta. O básico bem O feito, né? básico bem feito, É, né? você falou do seu senhorzinho. Um abraço pro Senhorzinho, seu senhorzinho, né? Gente boa. Tá lá em 13 de maio. tá lá, firme e forte. Firme, forte, rígido. Esse é, vamos lá. Falou da questão do. Né, isso vem de berço, né? E fazer o básico bem feito, eu acho que é o princípio de tudo, né? Porque, faz de qualquer jeito. Tudo bem, começa. Mas mesmo fazendo talvez não, como é que eu vou dizer, iniciando algo, não quer dizer que tu tem que fazer esculachado, né? Faz o que tu sabe e faça bem feito, né? Isso é uma coisa que eu vejo, né, em ti, isso é um capricho. Já tive a oportunidade de ver várias vezes tu. Tá longe? Tá. E agora vê se melhorou. Tá. Daí depois tu faz o corte, né? Vamos lá. Eu já tive o privilégio de ver várias vezes tu discursando e eu digo, cara, não pode sair de bate pronto aquilo ali. Aquilo ali não, aquilo só pode ter sido planejado, cara. E é bacana, né? É bacana. Isso é uma coisa que eu tenho uma admiração por ti profunda. Um cara estudioso que faz o básico bem feito, né? A, a questão assim de quando a gente conversa, nós temos um irmão que ele costuma nos dizer assim, ó,
às vezes não é o fato da gente falar que significa que aquilo que a gente fala a gente é profissional. Mas se tenta fazer, né? Uhum. E quando se tem o propósito de conhecer alguma coisa e mudar, não significa que ao passar pela porta a gente esqueceu o passado, né? Então a gente sempre leva um pouquinho daquilo, ou seja, tu nunca vai deixar de ser que já aconteceu contigo, a tua história, Uhum. né? Mas para ter o prazer de dizer assim, não, eu mudei, eu melhorei, né? E Sim. aí quando a gente vai falar alguma coisa em público e que me foi feito convite para em várias oportunidades fazer isso, no mínimo se ambientalizar. Então, por exemplo, se nós formos, se eu tiver algum conhecimento que eu tenho que ter sobre falar de imóvel ou de conduzir pessoas, eu tenho várias pessoas que possam me falar isso, Uhum. né? E, e não é à toa o nosso relacionamento. Se eu tiver que falar alguma coisa de imóvel, eu vou perguntar para ti. Perfeito. Então, ou seja, eu vou procurar informação naquele que possa Nos me ajudar. auxiliar, né? E aí, eu gosto dessa. Eu tenho uma frase que eu levo pra mim assim, cara, faz bem feito o que tu é bom. Eu sempre digo assim, Especializa. se tu é bom, cara, se tu é bom em lavar carro, seja o melhor lavador do carro. Se tu é bom em dar aula, seja o melhor professor que tu pode ser. Se, se tu é bom em, cara, cortar grama, seja o melhor cara que corta grama. Enfim, mas seja o seu melhor. O que tu não é bom, tu acha alguém que é bom pra fazer. Isso. Porque a arte do sucesso, eu digo assim, o sucesso ele vem quando a gente aprende a delegar. É difícil. É difícil, né? Porque a gente quer abraçar o mundo, né? É difícil. É. E agora, uma pergunta que não quer calar. Tu consegue voltar à tua vida e lembrar o dia assim, cara, agora eu virei homem, mano. Tipo assim, sabe, eu acho que todo homem é, e mulher passa por isso, não. Hoje eu virei homem. Porque tu falou do seu senhorzinho, pô, uma baita personalidade, né? Uma pessoa fora ímpar. Porque ah, quando se carrega o. Não é o dever, mas é automático para um filho querer fazer a coisa de uma forma que dê orgulho para a família, que dê orgulho para o pai e tal, né? De construir dessa forma. Diz, não, eu ensinei bem, esse menino está indo bem, né? E uma das coisas do... Quando eu fui pedir a minha mulher em casamento, e aí o... Um abraço pra Lu, né? Falou. Aí o meu sogro disse assim, esse neguinho é bom. É. Sim, eu acho que ele não acreditou muito no pedido, né? Mas não negou, né? Ele permitiu, né? Então, essa eu acho que é uma cobrança que é, o filho, em relação aos pais, e agora, quem tem filho, é. Ah, cara, tu não vai querer que o teu filho te veja no assim, Que não tem orgulho de entendeu? si, né? Eu me Desse, preocupo muito com isso, cara. né? É, E imagina, digamos assim, você não vai conversar esse tipo de coisa com a idade que o teu menino tem hoje, pois é. né? O meu já, né? O meu, Mas vai chegar no ouvido dele como é que eu era, né? é, Na idade que ele tá hoje. claro, porque ele tá te vendo, ele É, tá te vendo, ele faz tudo. Você pode perceber, sei lá, desde o gesto de coçar a cabeça, ele vai coçar igual, porque ele viu daquele jeito. sim. O exemplo move, né? É massa, né? O exemplo move. Ah, Pá, show de bola, cara. Não, tocou na questão do virar homem. é isso, entendeu? Não é um. Não tem assim, de hoje, não. É uma crescente, cara.
É formidável. E deixa eu te fazer uma pergunta assim, o que que tu me diz quando tu vai tomar uma decisão? O que que não pode faltar, cara, numa tomada de decisão? O que que não pode faltar? É, eu hoje eu aprendi nesse ano de 2025 uma frase que eu acho que ela me ajuda bastante na tomada de decisão, né? Quando o, o questionamento vem sobre a tua tomada de decisão, quando a tua razão e o teu coração estão na mesma linha, tá perfeita a tua decisão, entendeu? Aí, ó. Agora, se tu tiver dúvida, aí não, Eu tenho essa preocupação também. entendeu? Então, assim, eu nunca tinha visto daí a pessoa que me falou assim, olha, é, sei lá, você precisa questionar alguém ou pegar alguma informação ou, né, tu tens dúvidas sobre o procedimento? Não, não. Ah, mas não, é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que eu devo perguntar isso dessa forma ou buscar essa informação. Segue, é só seguir. Eu tenho pra mim que tem alguns pontos que não pode faltar na minha tomada de decisão, assim. Primeiro, ver se todas as partes está justo pra todo mundo. É isso. Segundo, é que ninguém vai se prejudicar com uma tomada de decisão minha. Nem nem o próximo e nem o próximo do próximo. O que eu quero dizer pra ti é que uma tomada de decisão minha não venha prejudicar alguém que às vezes eu nem conheço. Eu digo que eu tomo muito cuidado com CPF. Porque hoje, querendo ou não, tudo é interligado. Tu faz eu vendo imóvel, eu tenho o prazer de ter tu como meu cliente, mas a gente sempre foi muito transparente. Não, isso dá para fazer. Não, isso não dá. Se a gente fazer É desse jeito, isso. a gente vai fazer desse jeito lá na frente. Mas que todo mundo sai satisfeito. É isso É, aí. eu Porque acho que daí é o básico, né, mano? não te rouba o sono, não, Ah, nada, entendeu? Nada, porque é fundamental a paz, cara. Não tem. Então, tipo, eu prezo muito por isso. dificuldade às vezes para te honrar algum compromisso relacionado à economia, relacionado ao financeiro, ah, vai aparecer, Sim, vai aparecer. Isso aí é, não tem como ser diferente, sim. né? Agora, você comprou um imóvel, alguma coisa, precisa bancar aquilo, tá dentro do procedimento. Cara, eu comprei esse imóvel aqui onde eu comprei, não me satisfaz. Não vai te ajudar nem o teu cliente, nem nada. Não, Uhum, uhum. entendeu? Não, é isso aí mesmo. Tem a questão de quando a gente vai comprar um imóvel, entrando aqui no assunto do imóvel, é que o pessoal toma muito como emoção e esquece da razão. Hoje eu procuro pensar com a razão porque o meu sono ele está extremamente ligado com o que eu faço no meu dia. Porque eu não consigo acreditar que alguém que vai fazer alguma coisa. Imagine que isso pode dar uma zebra lá na frente, vai conseguir dormir tranquilo, cara. Eu não consigo. Então, assim, eu acho que uma das melhores coisas que eu adquiri na minha vida é a paz no meu sono. Sempre digo que me achar depois das 7 é uma briga. Né? Se nós tiver problema para resolver, a gente vai resolver amanhã e tá tudo certo. E da questão do financeiro, tocou num ponto-chave. É que a grande maioria das pessoas, e o cara como empresário, a gente tem que tomar isso como regra. Se tu vê que tu não vai conseguir honrar naquela data, não deixa chegar naquela data. Ou, aliás, não deixa passar para resolver o negócio. Se antecipa, vai lá, conversa com o outro parceiro. Tu pode ter certeza que, assim, tudo se ajeita. Mas o problema é quando deixa acontecer. O deixar acontecer é muito complicado.
Porque faz parte do planejamento, né? Faz parte do planejamento, já sabe, fez o compromisso, vai vencer, corre atrás, dá os pulos, digamos assim, né? E se vira. Não tem. E quanto a isso, ah, pelo menos nos meus, com os teus, Amém. é uma tranquilidade que Aí, ó. não tem preço. As mesmas dúvidas que tu tira comigo, eu tiro contigo, né? Contador, advogado. É, tenho o prazer de dizer que é um amigo que é como se fosse um pai para mim. Tenho uma admiração espetacular pela pessoa do Jacimar. E eu sei que tem uma coisa que não vai mudar, é imutável, tá? Pessoal, antes de qualquer profissão, tá, vem o caráter. Isso, o caráter não vai mudar com o tempo, cara. O tempo, o que eu vou dizer, o tempo passa, mas o que fica é o teu legado. Então não vai mudar. Né? Se tu tem caráter, já tá num caminho bem andado, dependendo do que tu quer fazer. Porque é assim, ó. O conhecimento das atividades de cada profissão é inerente a cada profissão, né? Só que o fato de conseguir ser transparente, né? De indicar, por exemplo, olha, se tomar esse caminho acontece isso, 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 toma esse, tem essa opção, tem aquela opção, tem aquela opção. E aí, óbvio, né? Que é, a valorização do trabalho de cada um vai fazer a sua parte, Sim, né? sim. Digamos, se não seria colocar preço no serviço do outro, né? E aí eu costumo de vez em quando dar até o exemplo de, olha, quem faz os meus serviços contábeis é fulano, né? Que é o Kleber. Sim. Só, Marquinhos, está aqui o Kleber, o serviço dele é assim, sim, sim. Aí outro dia eu conversei com o Kleber. Daí, cara, mas o que ele assim, a gente conversou sobre várias coisas, né? Que e o Kleber já tem uma amizade de De anos. 30 e poucos anos aí, na minha. Ele assim que chega num ponto que aquela atividade profissional tu conversa com a pessoa como se a conhecesse há muito tempo, Uhum. que teve o engajamento e tal assim. Então isso é para mim que fiz a indicação como faria para qualquer outro amigo, digamos assim, significa bastante, cara, deu certo, né? Tanto que te perguntei, daí, tá gostando, não tá Sim. gostando, como é que funciona? Né? Então, acho que dentro do profissionalismo tem muito isso. E eu acho que isso, nós moramos num município que não é uma metrópole, uma grande metrópole, mas Uhum. também não é pequeno, Criciúma Sim. é grande, né? Mas ainda nos valemos bastante dessa indicação da confiança. Nossa, muito forte isso, cara. Né? Daí é onde vem tudo isso do profissionalismo e tal. Mas tipo, não, é, vim aqui porque o Marquinhos me indicou, vim aqui porque o Jacivar me indicou. Nossa, a É, indicação é é algo diferente, fora da curva. é diferente. Eu gosto de dizer que hoje, 14 anos depois, eu acho que eu consegui mensurar o poder de uma indicação uns 8 anos depois da profissão já. Porque o cara passou pelaquela fase de tu vender para os primeiros, e aí tu criar uma carteira, e depois tu conseguir fazer a segunda venda. Eu tenho o prazer de, né, grande parte dos meus clientes são meus amigos pessoais, são pessoas que moram no meu coração, que eu tenho um convívio e sei que eu posso contar com eles. Só que a indicação é o primordial, muita, muita. Eu vou tirar assim, a gente participa do Motoclube do Herdeiros da Liberdade, né? Um abraço pros herdeiros. Bom, Andemos de moto aí o quê? Faz 8 anos. Por aí, que eu acho que eu tô, né? O é, Jasmar tá há mais tempo, né? E olha como é que. Eu sempre digo, os bons, eles sempre vão andar com os bons. Por quê? Porque o cara, quando é ruim e ele estiver no meio dos bons,
ele vai ser excluído naturalmente. Naturalmente. Não tem como ele conviver ali no meio. Não tem, isso não existe, né? Não vai funcionar, né? Ele vai funcionar durante um tempo. E o poder de indicação. Eu, pra ser indicado, eu tive que estar fazendo alguma coisa boa pra ti. E você, pra mim, né? E quando tu me indicou, por exemplo, o meu contador, o Kleber, pô, abraço aí, Contabilidade Formentim. Olha aí, Kleber, vou te chamar aqui pra nós trocar uma ideia. Ah, mais uma das pessoas que vão tá vindo nesse programa aqui pra mostrar que, independente da política, independente da economia, quem quer ter sucesso consegue, cara. Consegue, o que eu quero dizer pra ti, assim, é que geralmente todo mundo só fica no mundo das ideias. O mundo das ideias é legal, né? Mas assim, pra acontecer, tu tem que pôr a mão. Tem que pôr a mão, cara. Não tem essa, né? Então, assim, ó, a indicação é o ponto-chave da coisa. Isso é bacana demais. Desse o exemplo do motoclube, né? A regra do motoclube, você tem que ser convidado. Você vai passar 60 a 90 dias num período o motoclube te avaliando e automaticamente você avaliando o Probatório. motoclube. E aí depois você faz o ingresso. E aí tem aquele negócio da rede de relacionamento que tu cria, né? Claro. Aí eu vou falar da minha profissão como corretor, mas eu também tenho a profissão dele como contador, tenho a profissão do outro que é engenheiro, tenho o outro que mexe com cozinha industrial, tem o outro que IPI, enfim, né? Várias profissões. Cara, quem é que o cara vai primeiro? Pô, o cara tá aqui comigo, o cara é gente boa, tem uma índole boa. Pô, é corretor de imóvel? Vou nele. E assim, eu tenho vários clientes ali que se tornaram meus amigos e também são meus clientes. Tem tu, né? Tenho o Evandro, tem a Cátia, tem o Regis. Então, sim, são pessoas que estão ali. Tem o Fabinho, que não só vieram em mim pela confiança, não só pela confiança, mas pela indicação e pela pessoa que o cara mostra ser, né? É transparência. É isso. Transparência é algo que não pode faltar na nossa profissão. Vamos encerrar agora o primeiro bloco. Fechamos. E vamos voltar pro segundo com tudo aí. E agora no segundo bloco, aqui com o nosso entrevistado Jacimar, vamos falar mais da profissão desse homem. Ô Jac, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Por que contador? Sei que tu é advogado também, mas por que contador? Porque eu sei que essa é a atividade principal. Se tu puder também falar quem tu com quem tu trabalhou e quem presta serviço. Bom, vamos lá. Há um bom tempo, não vamos dizer o ano para não entregar a idade, apesar do cabelo branco não ter jeito, nós nos mudamos para 13 de maio, próximo a Tubarão. E nesse tempo, como na maioria dos lugares, aí, o que é que tinha? O segundo grau ele era profissionalizante. Então tinha lá a parte do magistério e a parte de técnico e contabilidade. E o meu pai atuou a vida inteira na área do magistério, como professor, administrador, foi diretor, foi secretário de educação, foi uma série de atividades sempre ligadas à educação, né? E eu optei pela contabilidade. Acredito que enganado pela falsa visão de que a contabilidade era ligada a números. Que a grande maioria vai falar, né, que é ligada a números. E o meu pai foi professor de matemática durante muito tempo. E como eu ganhei essa característica também dele, eu gosto muito dos números e aí então fui para a contabilidade. No segundo grau, na época eu consegui ingressar na prefeitura de 13 de maio para trabalhar lá na contabilidade da prefeitura. Então eu, sem saber, já
entrei dentro de uma área específica da contabilidade, que é a área ligada à contabilidade pública. Só atende a contabilidade que é feita por prefeitura, pelo Estado, pela União. Então, a contabilidade que eu fiz, ela não atende empresas. Ah. Daí é a contabilidade privada, que é a do nosso amigo Kleber. E eu fui para a área do poder público. Né? E antes eu comentava da contabilidade que não é uma ciência de números, porque ela é uma ciência social. Então, hoje a contabilidade pública, ela tem um grupo que eles chamam de atos potenciais, que é o que a gente faz no dia a dia. Ou seja, se eu comprar um imóvel e for alugar, qual é a preocupação hoje, né, no 2025? Se eu alugar, como é que eu vou escriturar o meu aluguel? O que vai acontecer? Até quanto que eu vou pagar? O que é que vai gerar de impostos e tudo mais? Então, ela é um estudo sobre o teu negócio. Pode ver que a gente não falou Sim, do quanto. Ele vai resultar lá no número, sim, obviamente, mas ele vai ter todo um processo. Quem vai desenvolver um novo produto, aonde vai registrar, como é que vai funcionar, quem é que isso estuda bastante na parte de administração, mas tem as disciplinas lá na área da contabilidade, quem é os interessados, né? Como é que é teu impacto de vizinhança, ele vai ficar, digamos, só em Criciúma, só no teu bairro, só na cidade, ou vai pegar a região, sim, tudo isso é contabilidade. Só que a gente vê a contabilidade como um balancete só de números, sim. né? Então, tipo, quando vai se falar de contabilidade estratégica, se analisa tudo isso, né? Nós estudamos a parte de qualidade, né? Que surgiu há um bom tempo e é as ISO, né? ISO 9000, ISO 9001, 9002, a ISO de serviços 14000, alguma coisa, enfim, já tem muito mais disso atualizado hoje, que também tem reflexo lá dentro da contabilidade. Então, é muito mais do que isso. Então, a contabilidade hoje, ela está presente no dia a dia das pessoas, é a tua estratégia de vida, E é digamos inevitável, assim. né? É inevitável, né? Então, você vai vender um imóvel, vai informar lá para o teu cliente todas a parte burocrática de taxas e tudo mais que você vai ter lá relacionado a Sim. A cartório, parte tributária. a parte tributária toda, né? Como é que isso vai funcionar? Não, olha, o valor que você vai declarar já lá no cartório já tem uma parte, né, que vai ter que fechar com o que a prefeitura Sim. manda e tal. A questão da Então, avaliação. tudo isso sem você estar efetivamente na função de contador, vai estar fazendo contabilidade, Sim. Verdade. né? Então, a gente, claro, vou puxar a brasa aqui para minha sardinha, óbvio, né? Que entre os cursos que a gente tinha de economia, de administração, de contabilidade, a possibilidade maior da gente conseguir fazer ou de ter oportunidade de emprego, a gente encontrava, ou pelo menos na visão daqueles que cursaram contabilidade comigo, era o curso de contabilidade, né? E é óbvio que as outras profissões, tanto de economista como de administrador, eu não as cursei, digamos assim, então tenho um conhecimento mais limitado e Ah. não. Mas, obviamente, tem a sua particularidade e sucesso de carreira também, né? E hoje, se registrou uma empresa, tem que ter um contador. Tem. Eu digo que um bom empreendedor, ele tem que entender pelo menos o básico da contabilidade. Não que tu vá fazer a contabilidade da tua empresa, mas que quando tu for fazer o teu negócio, é que tu já tem uma base de como vai finalizar isso aqui. Porque às vezes, vou comprar imóvel, vendo, passo pelo nome dos outros, não passo pelo meu nome, entra dinheiro, sai dinheiro da minha conta, não tem explicação. Uma hora vai dar zebra. Vai A tá aí. conta chega. A conta chega. E sabe por que ela demora a chegar? Porque eles gostam do negócio com juros, né? Tudo que vamos ser bem realistas. Eu tô errado? Não tô. É,
18 anos. Assim, Tá aplicando dinheiro. eu digo que eu, como empresário, eu aprendi a ser advogado, eu aprendi a ser contador, eu aprendi a ser psicólogo, eu aprendi a ser estrategista, eu aprendi a ser, como é que eu assim, um ser humano, porque a gente tem que ter todas essas qualidades, né? E assim, a contabilidade ela é muito ligado É um, em todas as profissões. Porque se tu não fazer a conta, lá no final não vai bater. E se não bate, qualquer negócio que não bate, vai dar errado. Não vai eu, dar errado. bom, a Lu hoje tá lá fazendo os bordados e tal, né? Ela é uma expert nessa parte de decoração, esse tipo de coisa tudo. E aí, de vez em quando, ela faz os serviços e aí ela pergunta: é, quanto é que tu acha que dá para cobrar? Né? Então, nós até conversamos assim, eu disse, olha só, esse trabalho que você fez aqui demorou quantas horas? Sim. Né? Quer dizer, você já tem um ingrediente, quantas horas? Os produtos que tu comprou. E aí a gente vai formando, Sim. né? Vai formando preço. E aí, depois eu pergunto, beleza, você gastou 8 horas para fazer, mais os teus produtos e tudo, é, R$ 200 é muito dinheiro? 200 é um valor. É, tu trabalharia o dia inteiro e comprava os produtos por 200? Daí você já Uhum. começa a ter uma avaliação diferente de É preço. que tu botou num ponto de vista diferente, né? Da pessoa. É, Tu colocou no outro lado da moeda. Eu gosto de mostrar esse teu lado. Às vezes o cliente ele vem. Marcos, pô, vou fazer a conta aqui do financiamento total, tô pagando 2 imóveis. Não, peraí, pessoal. Vamos ser bem realistas. Olha só, tu tá comprando algo para pagar, às vezes, em 20, 30, 40 anos, numa parcela que tu pode pagar. Perfeito? Eu vou dizer assim, vai ter gente que vai, não é isso que eu... Não, juros paga aquele que quer antecipar o sonho. Fato. Vou te dar um exemplo, quer comprar uma casa hoje. Eu tenho 10% e eu vou pagar esse 90% parcelado para a construtora ou para o banco. Enfim, né? Vai pagar juros ou correção, mas tu tá usufruindo do teu bem hoje. Tu tá usufruindo do teu tempo hoje naquele imóvel. Ou tu pode juntar esse dinheiro durante 10, 15 anos como pretende e realiza o teu sonho daqui a 10, 15 anos. Só que qualquer coisa, tá? Vou falar do imóvel, mas pode ser um carro, pode ser. O que tu compraria hoje com 100 mil reais? Daqui a 10 anos tu não compra com 100 mil reais. Não vai comprar. Porque esse imóvel de 100 mil reais ele vai estar valendo muito mais. O teu serviço, a tua hora de trabalho vai estar valendo muito mais lá. Porque tu se aperfeiçoou. E conforme a banda toca, a gente tem que ir. A economia, cara, vou parar, vou ficar reclamando do governo, vou ficar reclamando da economia, vou ficar reclamando do tempo. Não resolve problema nenhum. Concorda comigo? Não faz, não tem justificativa. Então eu sempre digo assim, ó, se tu pode realizar o teu sonho agora, realiza. Porque o brasileiro tem uma mania de dizer assim, ó, isso é cultural, que a gente vinha lá atrás. Compra à vista, porque o nosso pai junta dinheiro e compra à vista, tudo à vista. Não, me desculpa. Se tu pode comprar à vista, ok, escolha é sua. Né? Mas assim, concorda comigo que ter crédito hoje talvez seja melhor do que ter dinheiro? Porque, muito melhor. né? Muito melhor, senão o telefone da gente não tocava tanto. Isso. O crédito, cara, ele é Ah, algo que é surreal. Tu ter crédito, ter credibilidade. Tu faz a coisa acontecer. porque é, nunca. Eu costumava a comentar isso e demorei bastante. Né? Vou até usar aqui o exemplo da contabilidade do motoclube. É, antigamente, bem antigamente, lá na poupança Bamerinos ainda,
tinha uma propaganda aonde aparecia um camarada descendo de moto um morro lá, fazendo as curvas e tal, e chegou num bar lá na planície e parou a moto, tirou o capacete, cabeludo, cabelo todo branco e tal. E aí ele olha para a câmera e diz assim: tu vai esperar ter a minha idade para comprar tua moto? E era a Olha propaganda da só. poupança Laverinos, né? Então tu vai esperar ter a minha idade para comprar tua moto? E aí, em 1995, nasceu o Leonardo. E eu fui passar uma semana de férias, até numa casa cedida por um amigo em Itapema. E lá em Itapema, em pleno verão, que o Léo nasceu em dezembro, eu comprei a minha jaqueta. E em 2000 eu comprei a moto. Então eu comprei a jaqueta 4 anos antes de comprar a moto. Que loucura. Ah, cara, que história. Então, É? assim, te- e comprei lá, a moto que eu comprei era consorciada na época do proprietário que me vendeu, mas é mais ou menos isso. Ou eu faria daquela forma, ou eu não faria. Ó, Assim, não tinha, que eu não. E aí, claro, mas você paga um preço. Não, mas paga um preço, mas você consegue usufruir. sim. Eu vou dar é uma coisa que todo mundo rotula. O brasileiro tem a mania de rotular, né? O cara tem uma casa boa, mas tá toda parcelada. Irmãozinho, ó, vou bater bem a real pra ti. Se o cara tá pagando parcelado ou não, não importa. Se ele tá pagando parcelado, é porque tem crédito. Se tem crédito, é porque paga. E se paga, é porque tem dinheiro. Enfim, como vai pagar? Opção do cara, né? Mas ele tá usufruindo bem. E eu digo, uma sábia palavra de um amigo meu mineiro, o mineiro automóvel, ele diz assim: Marquinhos, o bom de parcela é que parcela acaba. Eu vou, eu posso dar 1000 exemplos. Para um cara, imagina, vamos falar, tem dois caras e para dois carros exatamente iguais. Enfim, vai lá, dois carros de, sei lá, 500 mil reais. Um tá quitado e o outro não tá. O outro tá pagando, né? Tá, as parcelas estão lá em dia, enfim, opção. E o outro tá quitado. Quem é que vai saber se o carro tá parcelado ou não? Só o próprio. Só o cara. Só, né? Só que assim, tu concorda comigo que os dois estão realizando o mesmo sonho? Tá ali, cara. Tá ali. Diz assim, ó, não deixe para realizar o teu sonho amanhã. Não deixe para realizar o teu sonho daqui a um ano, daqui a 10 anos. Não tô dizendo para não se planejar. A gente tem que se planejar. Mas se tu tem a oportunidade de fazer, faz. Faz, cara. Faz que o negócio acontece. É um. E planejamento, Marquinhos, é o. Eu atendo só prefeituras, então o planejamento dentro da prefeitura ele tem uma infinidade de outras informações que na contabilidade normal não teria. As grandes empresas trabalham com isso, Aham. né? Todo mundo na sua casa trabalha com isso, ou pelo menos deveria trabalhar. Que começa numa situação simples. Quem tem rendimentos, o marido, a esposa, né, o casal, é, se não faz numa tabela no notebook, no computador, mas faz pelo menos num papel, no celular, né? Sim. A gente recebe tanto, tem essas contas para pagar, As contas fixas. né? E aí, o nosso planejamento, a gente pode esticar para fazer uma viagem, ou comprar um imóvel, ou comprar um veículo, e é isso, né? Hoje, enfim, né, respondendo lá a primeira pergunta, a contabilidade é isso, ela está muito presente em tudo que se faz, né? Então, é, basta ver que a gente fica hoje ligado em tudo que vem
que o governo federal anuncia, que o governo do estado anuncia, que o governo do município anuncia. Tudo isso influencia no dia a dia de todo mundo. Né? Então, é mais social do que número. Mas olhando no teu olhar profissional como contador, cara, assim, o que um contador, só um cara da profissão enxerga que talvez eu não sou contador, enfim, o cara entende um pouco de contabilidade porque é obrigado, né? A gente vai aprendendo, mas uma pessoa comum não vai enxergar. Assim, qual é o erro, assim, ó, que tu vê assim, eu acho que tu já bateu até a letra no que tu me falou agora, que é a questão do planejamento, saber quanto ganha, quanto gasta, o que é o fixo e o que sobra. Eu tive uma surpresa esse ano positiva, porque o meu filho não quis e também não fiz nenhum pedido para isso, seguir a minha profissão. Né? Ele é psicólogo, tal, atende aqui na rede municipal de Criciúma. Ele e a esposa foram lá fazer um cursinho de educação financeira para planejar. Então, assim, hoje o planejamento ele é a chave, entendeu? É a chave da coisa. Ou o sucesso ou o maior erro pela sua falta. Então, é um... Cara, não tem como. É tipo... eu já cancelei viagem que tinha proposta para fazer, e não estou falando de uma viagem longa, viagem curta, porque eu disse, olha, o valor que eu vou ter de despesa nisso vai me fazer falta para uma situação que eu posso aproveitar melhor depois. Então, é como se fosse quem já foi ou ainda não foi, mas que gosta de Gramado, que Gramado é lindo, não tem como não ser lindo, Sim. né? E um valor agregado sobre a cidade altíssimo para tudo que você for fazer lá, né? Mas é encantador você entrar num restaurante e saborear um fundi, né? Ou uma outra comida típica da região que nós temos também aqui oferecidos na nossa, Sim. né? E só que lá você vai pagar mais, né? E você poder ir levar a família e tal. Você vai para lá, você tem que ir preparado, porque você sabe que vai pagar mais caro, né? Não tem como não pagar mais caro. E isso tem que fazer parte do planejamento de qualquer coisa. Você vai fazer uma viagem, planeja, tem que ver onde é que você vai comer, onde é que vai se hospedar e tal, enfim. Show de bola. Show de bola. Eu tenho uma ideia de que o cara que entende de números, cara, não tem como não fazer qualquer coisa dar certo. Porque tudo nessa vida se resume em números, cara. É sério. Tudo. Tudo. Com certeza. Cara, quando a gente fala em números, todo mundo já pensa em cifra, né? Todo empresário sabe que chega um nível, né, do negócio da empresa que tu começa a dar valor não mais para a cifra, dinheiro, mas pro tempo que tu tem assim, ó, tempo que tu tem para gastar. Porque às vezes tu tem muita coisa e tu fica refém dela. Ele não conseguir aproveitar, né? E aí vem, quanto que nós estávamos comentando ainda há pouco, né? Às vezes o cara que compra e parcela e paga certinho, ele está aproveitando mais do que quem ficou guardando, né? Esperando para ter. Cada um vai tomar a sua decisão. Não é que uma é mais certa que a outra. Sim. Mas aquele que comprou considera que realizar aquele sonho antes, para ele é mais satisfatório. É isso mesmo.
Então, assim, mais ou menos assim, quem não domina os números vai trabalhar para quem domina. Tu pode ter certeza, cara. Isso é. Tá? Voltemos já aí com o nosso terceiro bloco, esse cara espetacular aqui. Vamos lá. Agora no terceiro bloco, vamos começar sobre um assunto que aí eu acho que eu domino. Eu faço as perguntas. Agora você vai fazer as perguntas, né? O imóvel, né, cara? Onde é que, assim, não tem um brasileiro que não sonhe ter a sua casa própria? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já. Agora já é uma história que eu também não conheço. Qual foi o primeiro imóvel que tu comprou na tua vida? O primeiro imóvel é aqui no bairro Nossa Senhora da Salete, onde eu morei 1991 até 2019. Então deu 20 anos, mais. Foi aquela casa que a gente negociou? Foi aquela casa. É, de fato, esse foi o primeiro imóvel que eu comprei. Eu tinha, até então, digamos assim, eu comecei ali um período onde eu iria explorar ou ganhar muito mais visibilidade na minha profissão, né? E como eu trabalhava numa empresa que viajava bastante, hoje tem bastante gente até que viaja, mas a internet possibilitou que boa parte desses serviços Pode ser feito ser remota. tudo de forma remota, né? Mas ali digamos assim, que eu dei um salto profissionalmente, né? Que eu consegui fazer com que aquilo que eu aprendi durante muito tempo se transformasse em valor, em retorno mesmo. Que quando a gente trabalha em qualquer empresa, qualquer serviço, e aí você faz especificamente uma única atividade, você não consegue enxergar o todo. Sim. Né? Então, eu comecei trabalhando num município pequeno, que era em 13 de Maio, e o último município que eu trabalhei como funcionário foi o município de Anitápolis, que fica lá na região da Grande Florianópolis, mais perto da 282, onde teve inclusive um Anitápolis Road Racing, que é Sim. Ah, uma foi inacreditável. como é que é É uma vamos dizer que uma réplica, que não é réplica, né, mas o estilo de competição da Ilha de Man, É. né? Quem já viu é loucura. Os caras correndo no meio de uma cidade a 300 por hora, Meu sem Deus. guarda-reio. O guarda-reio é o poste, é o. É uma loucura, É loucura. o muro das casas, cara. É loucura, cara. Eu sou apaixonado por moto, chega a me. Mas eu acho que eu não teria coragem daquilo ali, cara. Tá? Não, não, Mas nem não. de CG, tá? Vamos ser bem realistas, tá? Não, não. Lá, a linha de tato foi até 400 cilindradas, mas o que não significa que não chega a cento e pouco por hora. Ô, Enfim, Jasso, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, curiosidade mesmo. 13 de maio, Anitápolis, longe, né? vários, longe, comprou em Criciúma. Porque, assim, ó, quando eu trabalhei na prefeitura de 13 de Maio e quando eu comecei a trabalhar, é máquina de datilografia, não tinha computadores. O cabelo branco não é à toa. Então, em 1990, os municípios da nossa região aqui da Amurel, perdão, da ANREC e da Amurel, lá onde participa 13 de maio, como a maioria do nosso estado, se iniciou a vir os computadores, né? E a região, tanto aqui de Criciúma como a região de Tubarão, da região da Amurel, quem fazia esse atendimento foi a Beta Sistemas, que Sim. tem sede aqui em Criciúma. Perfeito. Né? Como
digamos assim, eu consegui pegar bem, digamos assim, conhecer bem o sistema e fazer e Aham. tal. E na oportunidade era tudo novo e a empresa estava contratando. E então eu recebi a proposta e saí da prefeitura de 3 de Maio e fui trabalhar na Beta Sistemas. Né? E aí veio parar em Criciúma. Mas aí eu por um tempo saí da Beta e fui trabalhar em Anitápolis. E Aham. depois saí da Anitápolis e voltei para a Beta. Então, ao todo na Beta, fiquei durante 8 E anos. a pergunta que não quer calar: comprou a casa à vista ou financiada? Rapaz, não é à vista, porque o financiamento não necessariamente precisa ser com a empresa ou com o Sim, banco, sim, né? sim. Financiar é qualquer coisa que seja Foi, parcelado. o financiamento foi com os parentes. É. Não, e deixa, tipo, tu lembra, assim, ó, nós estamos falando de comprar ela em 2097. Em 1997. Eu me lembro quando a gente vendeu uma baita de uma casa. Uma casa Legal. que era, ó, um talento. Assim, um imóvel bacana. Mas tu lembra por quanto tu comprou aquela casa? Aí é assim: o que é que tinha no terreno? Uma meia água nos fundos do terreno. Aham. É, meu pai, cada vez que chovia, ele só não vinha me ver, mas ele não deixava de ligar, porque não tinha na construção uma coluna. Olha a loucura. Não tinha nem. Era tijolo só. Era só o tijolo. Só não tinha nem sarapico. Só no tijolo, sem o reboco, sem nada. Sem nada. Com uma telhinha de 4 milímetros. Então, se o mosquito desse um de ponta ali, ele é capaz de furar. De fato. E à frente era É. uma casa que era, digamos, 45% daquela que a gente vendeu. Tá, Era a estrutura que foi erguida com um tijolo em pé pequenininho tá. Pra render? para render, né? Mas ele só tava levantou as paredes, não tinha mais nada. Então, basicamente, eu comprei o terreno. Na Aham. época, seria hoje. é, Bom, Então, eu sei quanto é. Um terreno naquela localização, ele não pode valer menos que R$ 200 mil. hoje. Hoje. É. Quanto é que tu pagou na época? Marquinhos. É só para nós ter uma dimensão Ah, o que é o negócio, né? Do imóvel, assim. seria no máximo R$ 40 mil. Não era isso. Não era Então isso. vamos lá. Só de valorização do, im- do terreno, tá? Nós estamos falando aí em praticamente 400% a mais. É, claro, daí veio as melhorias, foi gasto para fazer as ampliações da casa. Mas enfim, eu me lembro que a casa foi botada, isso foi vendido antes da pandemia, 2019. 6 anos atrás, é isso, né? É, ela foi colocada no negócio por 600 mil. Acho que foi mais ou Ao menos isso. todo. Não, tinha o carro, né? Dava um pouquinho Não, não, menos. mas. Um pouquinho. Não, não. A casa em si, no negócio, foi botada por R$ 600 mil. Sim, incluindo É. tudo. Aí tu faz uma conta comigo, Jéssica. Comprou um terreno por 40, construiu e tu residiu naquela residência durante De 97 a 2019, 20, 24. 24 anos. Tu morou vinte e Não, quatro anos. Tu mas usufruiu do bem, independente de como ele começou e como ele terminou. Tu passou a tua vida ali, tu criou uma família. 24 anos, 24. E 24 anos depois, o imóvel, o valor total, no mínimo, ele está 5, 6 vezes maior o valor do que quando foi adquirido. E o cara usou 20 anos, cara. Nossa. E eu me lembro da história da casa, porque é uma que eu conto para todo mundo, que tem o mundo apocalíptico, o apocalipse, o anti-apocalipse. Então, tem o pós-pandemia e o antes da pandemia, né? E o Jas foi um dos clientes que eu vi um negócio muito louco. A gente fez uma negociação numa casa, posso contar, né? Pode imaginar. Num condomínio fechado, onde ele adquiriu o terreno. Tá? Construiu uma casa, hoje está quantos metros, Jas? 200 e
242. Uma casa com 245. 240 metros quadrados. Ele deu essa casa que ele tinha em negócio, deu mais um carro, um parcelamento direto, né? Foi. Mas eu me lembro que eu tenho esse número como foi para mim, porque a negociação ela finalizou com terreno no condomínio fechado, um dos condomínios mais bonitos que eu já vi, que é o Village Verde, que é um espetáculo. Espetacular. Uma casa de 270 metros. Se tu for somar lá em cima, vai dar uns 270 metros. 270 metros, que hoje, cara, a gente tá até anunciando uma casa lá que não é muito melhor, tá sendo anunciada a casa por 2 milhões e meio. E eu me lembro do valor, cara. 1 milhão e 33. Tu lembra? 1 milhão e 33. 1 milhão e 33. Foi o custo da casa com o terreno e a construção. Foi. Porque a gente foi 300 e pouco. Foi 650, mas isso aí. Se fosse construir a mesma casa hoje, tu pode botar assim, ó. Hoje os caras estão vendendo 1 m² a 11 mil reais. Só para erguer aquela casa, nós estamos falando de 2 milhões e 700. Não estou falando de mobília, nada. Tu pega um terreno lá hoje é em torno de 400 mil reais, 500 mil reais. E o do Jace eu me lembro que foi escolhido a dedo. Sol da manhã, de dormir de óculos escuros. Tá? Uma posição assim espetacular, né? Então assim, para construir a mesma casa hoje, se tu fosse comprar ela pelo 1 m² que está sendo vendido hoje, tu teria que pagar 3 milhões e meio. Olha só, de 1 milhão para 3 milhões e meio. E nós estamos falando 5 anos? Foi uma correria. Não, mas assim, olha a loucura do negócio, do dinheiro bem investido no lugar certo. E são várias coisas, né? São várias coisas que têm que ser consideradas nessa situação. Primeiro, e aí lembro de vez em quando dos nossos bate-papo que tem. Construir no lugar certo faz uma diferença. Nossa, meu Deus. Que né? E isso é um ensinamento que aprendi. Segundo, com indicação, que é o que nós comentamos lá no Sim. início, né? Com a responsabilidade da empresa que contratei para fazer, que na verdade indicação tua, de novo, aqui do Vila Terra. Num momento onde o mundo parou, né? E a gente enxergou a oportunidade. Se manteve e a empresa cumpriu rigorosamente com tudo. Posso te dizer que hoje, ainda após a entrega do imóvel, se porventura eu tiver qualquer dúvida, eles estão de pronto para me atender. Que bacana. Isso é... Quem quiser saber, construtora Schumacher, do nosso amigo Schumacher. Parabéns aí, tamo junto. É formidável. E aí sem dúvida nenhuma, sem falar de... E aí a contabilidade entra nisso, né? Que isso não é um retorno financeiro, é um retorno econômico, só que, claro, ela saiu digamos assim, do 1 milhão e 33 e com certeza E aí bastante. tem toda a parte, assim, né, do pessoal, né, cara? Assim, a satisfação pessoal do negócio. Eu me lembro também que tu tinha um FGTS e a gente comprou uma cidade universitária de 1 quarto, cara. Tava na planta, assim, foi tu e o Ronaldo, teu irmão. E eu me lembro exatamente, tu pagou 90 mil reais naquele apartamento. 92 mil reais. Foi o teu que a gente vendeu ou foi o teu irmão? Do irmão. Depois, isso que a gente vendeu do irmão do Jace, do Ronaldo, 2, 3 anos depois de ficar pronto. A gente já vendeu esse apartamento de 1 quarto por 160 mil reais naquela época. Olha só, ele dobrou o capital. E hoje tu tens o mesmo imóvel. Sim. E tá alugado, né? Alugado. Tá alugadinho. Tá lá parado. Mas ele pagou 90 mil reais. E hoje, o apartamento daquele, ele é obrigado a valer hoje 200, 220 mil reais. Não tem como não valer isso. E o FGTS, um pedaladinho, tá pago, coisa linda, né? Tá lá ainda. Outro, cara, pô, meu Deus do céu, cara. A gente transformou moto em imóvel. Transformamos casa em terreno, apartamento em casa.
Foi feito, eu acho, no mínimo, que eu me lembre de negociação entre nós, 10. Porque, nossa, foi moto, foi. Tem terreno que eu não conheci, né? Ó, sua confiança? Tem lugar, assim, eu nem sabia que eu tinha. Eu tinha, mas eu não tinha, né? É o terreno e fui um apartamento que na Próspera, da Fontana lá, que a gente fez a aquisição, mas eu acho que foi rápido, daí foi investimento mesmo Sim, girou rápido. de giro rápido, assim. E aí, isso hoje é. Deixa eu ver para onde foi, gente. Ah, hoje é o São Parque. Assim, é que e aí o negócio foi se Hoje é o São Parque. transformando em outros imóveis, né? E aí o cara que tiver paciência, ninguém vai ganhar do cara paciente. Ninguém ganha do cara paciente, mano. Não tem. Agora, um imóvel a longo prazo é loucura, cara. É loucura demais. Assim, ó, eu tô há 14 anos e eu digo que eu tô indo pra terceira girada do negócio. É porque a cada 4 anos, o negócio sai da planta, fica pronto e vende. Tem um exemplo do nosso amigo Evandro, parceiro do motoclube, que a gente comprou um apartamento no Mirador. Ele pagou a parte A inteira, já de cara, tinha um dinheiro guardado. Ele assim, se eu deixar esse dinheiro aplicado durante 4 anos, hoje pagando 1%, deixar 100 mil aplicado durante 4 anos, tu teria 144 mil reais. Perfeito? Ele transformou esses 100 mil reais em praticamente 290 mil reais. Então assim, beleza, vou tirar o capital, me sobrou 190 mil. Então, o dinheiro, mesmo dinheiro aplicado, daria 44 mil reais. Enquanto se transformou em 190. E aí essa é a ideia do negócio, né? Fazer girar a máquina. Mas é assim, Marquinhos, a máquina gira, mas o motor faz a diferença. Faz. O motor faz a diferença. Então, quando a gente fala aqui do terreno que eu não vi, que eu não conheci, mas é exatamente a confiança que se deposita, porque eu sei que é muito mais natural alguém vir falar de imóvel contigo do que comigo. Porque, claro, é atuar e, Sim. obviamente, é mais fácil alguém vir falar de contabilidade comigo do que contigo. Então, esse retorno que o imóvel dá, e aí, na mão de quem sabe trabalhar, é a diferença. É a diferença, né? E aí, não tem. O Evandro tá devendo um churrasco para nós. Eu não queria falar, mas ele tá Pô, devendo um denunciou ao churrasco. vivo. Não, mas o imóvel é um negócio muito, muito louco. Eu tenho uma visão, porque eu consigo memorizar praticamente todos os imóveis. Eu conheço o preço dele de quando foi lançado, o preço dele quando foi entregue e quanto vale hoje. E aí eu consigo ter essa dimensão do que é a espera. Né? E ele é um imóvel, ele é um negócio. Ele é mais difícil de, digamos assim, de tu converter em dinheiro, mas ele te dá muito mais retorno. E a parte do imóvel é que assim, ó, se o cara tá com dinheiro na mão, o cara inventa moda. A gente sabe disso, né? Eu sou brasileiro, eu gosto de carro, eu gosto de moto. Eu sei que aqui gosta de carro, gosta de moto. E assim, o cara quando tá com dinheiro, tem um dinheiro ali que talvez é para deixar ali, o cara inventa moda. A gente inventa moda. E o imóvel não te permite fazer isso. Né? Ele tá ali, não é assim, eu vou sair vender. Tem todo um processo de venda, né? Ele Tem que ser um exige processo bem feito, né? Isso é fato. Eu digo assim, aí volto lá no primeiro bloco, a gente falou da questão do faça bem e faça bem feito. Assim, essa parte de quando fala do imóvel a, vamos supor, a casa, né? Aonde tu vive. Aí eu me apego, né? E quem tem isso
como parte da sua atividade, não se apega. Eu sou um exemplo clássico É disso. o exemplo clássico de que não se apega. Se vai, segue, Se né? tiver que vender, eu vendo. Se tiver que vender, Vendo, vai. compro outro. Né? Então, eu hoje consigo separar, tá tudo bem. E já deu coceirinha para vender. Falou o cara que já fez 10 negócios comigo, né? Mas assim, eu fico muito grato pela confiança do irmão, né? E ninguém faz 10 negócios pro mesmo cara se não faz negócio bem feito. Aí isso é. Não tem como, né? Não tem, Nossa, né? não tem, cara. É É o inevitável, né? meu professor de contabilidade, meu colega de trabalho, que eu fui colega dele porque fui trabalhar lá nesse meu primeiro emprego na prefeitura, Sebastião Pedroso, no 13 de maio também, né? Que ele costumava dizer assim para nós que se tu me enganas uma vez, culpa tua, eu não sabia que tu ia me enganar. Se tu me engana duas, aí eu Culpa mereço. minha, porque eu já sabia que tu ia me enganar. Então, o mesmo vale para o contrário, né? Sim. A confiança vai e só vai. Entendeu? Isso é uma coisa que eu prezo muito, cara. Meu É, Deus, cara. Se eu sonhar, cara, que não vai dar que não já vai dar, a dor de meu barriga já Deus, bate. cara, eu não vai, cara. O negócio, então assim, a confiança, o imóvel, né, concorda comigo para a questão de investimento, não tem nada, mano, não tem. O por A mais B, o cara vai vir falar de bolsa de valor, o cara vai vir falar para mim de aplicação no banco. Pode vir aqui, eu mostro por A mais B que o imóvel é, sempre foi e sempre vai ser o melhor investimento do mundo. Porque tu pode falar qualquer um cara de sucesso, qualquer um cara que tem, diga assim, sucesso na vida financeira, é, ele tem imóvel, cara. Tem, cara, não, é inevitável, E, tá? E quanto mais cedo tu começa, melhor fica o negócio. e tem algumas características do imóvel que é a percepção do, da região. Né? Olhar. Tem áreas, às vezes, que lá não está desenvolvido, mas você já percebe que por lá vai surgir uma nova estrada, vai surgir um novo empreendimento, e aí automaticamente isso vai tudo ser levado à valorização Aham. muito mais rápida, né? Então, o fato, digamos aqui em Criciúma, da nossa expressa, né? A nossa via rápida que vai até a rodovia BR-101. Todos os imóveis que circundam ela automaticamente já tiveram uma valorização, porque tem acesso, porque tem uma série de outras coisas. Sabe uma Né? coisa que desenvolveu muito com a Via Rápida? E, a, e aí a pandemia fez o negócio acontecer. Porque quando teve a pandemia, todo mundo queria sair do apartamento e ir para uma casa, cara. Por quê? Porque tinha aquele principal, acho que teve Mais uns livre, né? dias que eu pensei que o mundo realmente ia acabar. Eu fiquei preocupado, cara. Eu saí de casa e não via uma alma viva. Não tinha nada. Eu digo, que loucura, cara. E eu me lembro que nessa época tinha muito imóvel na praia para vender, Jéssica. Assim, as construtoras eram abarrotadas, ninguém dava nada. Vou falar do Rincão, assim, enfim, mas isso aconteceu em tudo quanto é lugar. Hoje, o que se tornou, por exemplo, o cara que comprou. Eu vou dar um exemplo clássico. Tá aqui, ó. Meu apartamento que eu comprei da Fontana, o Mar de Amal, ficou pronto agora. E na época eu tinha comprado um Aqua também. Os dois ficaram prontos praticamente igual. Ambos mais do que dobraram de valor na época nesse tempo de construção. E assim, ó, e tudo quanto é imóvel que tinha na praia, venderam tudo. E hoje abre a boca, vende. É loucura. Né? Por quê? A pandemia que trouxe isso, né? E só provou de que o imóvel é o melhor ativo que tu precisa, tu pode ter, cara. Não tem explicação. Assim, ó, não tem outra coisa que vai dizer que não.
Ele passou por pandemia, ele passou por crise econômica, e ali, tá firme, Uma coisa. sempre na crescente. Pelos ganhos que eu tive de trabalho, não teria o que eu tenho hoje, nem metade. Se não fosse comprando Tipo, e negociando digo, imóvel. tipo, não. Vou citar só com exemplo a minha casa onde eu moro. Não consigo, nem na época iria conseguir, porque daí só o fiz porque eu acho que envolveu esse terreno que eu não conhecia, né? Sim, Envolveu o terreno que eu não que eu comprei conhecia. o terreno. Eu falei, Mas eu digo assim, foram coisas que foram se juntando para dar. Senão, não tinha como. Né? Mas é muito. é, no mínimo 50% a 60% é isso. É resultado de negociação de imóvel. é que a gente consegue alavancar, né? É. Sem. Assim, ó, eu tenho dinheiro para tirar, por exemplo, 1 milhão para comprar um imóvel hoje? Não tem. Mas eu tenho crédito para comprar um imóvel de 1 milhão? Eu tenho. Aí eu vou lá, tá aqui, ó. Venderam ali o lançamento da Corbeto Verano em um dia. Apartamento de 800 mil. Mas como é que vendia? 60 mil de entrada, parcelas de 3 mil reais. E depois de pronto vai dar mais ou menos igual a parcela. E aí no final do tempo o cara tá com um imóvel de 1 milhão, que vai estar valendo mais do que o dobro. Vai tá 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 no apartamento daqui a 4 anos lá. Só que tu pagou pedalado. Aí eu tenho, né? E aí eu digo assim, não importa se é pedalado ou não, se é parcelado ou não, tá lá, é teu, tu tá ganhando. Assim, ó, tu compra um imóvel de 1 milhão, tu dá 10%, mas tu tá valorizando isso, tu tá ganhando a valorização em cima desse imóvel de 1 milhão. Para mim ter a mesma valorização, não é nem a mesma valorização, eu provo para mais B. Se eu deixar 1 milhão aplicado, eu tenho que imobilizar 1 milhão durante 4 anos para me ter 1 milhão e 400 lá. Conta básica, né? 1 milhão e 400. Quando eu posso mobilizar 70 mil de entrada, 48 parcelas de 3 e lá no final ter a mesma rentabilidade. E aí, explica para mim. Verdade. É verdade. Essa é a conta que eu acho que o contador tem que saber e o corretor principalmente, né? O corretor tem que ser psicólogo, tem que ser contador, o corretor tem que ser amigo, o corretor tem que ser é, o cara do jurídico, o cara tem que entender de economia, porque são argumentos que o cara tem que aprender. Como é que eu vou lidar contigo, um cara que entende de números, falando bobagem? Olha só, eu tô falando um cara que entende de exatas. Eu tenho que te convencer, meu. Não, e essa parte do investimento em relação principalmente a, ao imóvel que vai ficar pronto, ela é assim. E aí, digamos assim, como é que eu vou te dizer? Tu tem que parar um pouquinho, senta, olha, pergunta, né? Porque eu tenho colegas que ficam com receio disso. É muito sólido, Hum. entendeu? É muito sólido. Tanto que a minha experiência não é grande com isso, mas tudo que fiz, cara, é o triplo, é 4 vezes mais do que tu conseguiria. Entendeu? Legal demais. Vamos finalizar agora esse bloco e vamos voltar pro bloco final. Pouca demora. Voltamos pro bloco 4, a chave do jogo. Agora vamos finalizar com chave de ouro, né? Já eu vou te fazer umas perguntas que Me ajuda, essas. me ajuda. Não, essas aí é de Vai. doer o coração, hein? Cara, o que você faria de diferente hoje se tu fosse começar, irmão? É, hoje, se é, eu tivesse um pouco, e o pouco que eu digo é
vamos exagerar, um dia, né? Pego um dia e feito um estudo sobre educação financeira, Cara, eu falo muito disso. tá? Então, assim, ó, se eu tivesse feito hoje é um curso de educação financeira, acredito que o básico em um dia tu consegue fazer. Sim. E eu tendo aplicado, porque fazer o curso só não vai bastar, é óbvio, né? Mas eu tendo aplicado isso, o mínimo que fosse, eu estaria é, bem melhor, bem melhor. E aí eu digo isso porque quando eu entrei para fazer a faculdade de Direito, eu saí da minha faculdade de Contábeis e fui trabalhar na Beta Sistemas e fiquei 12 anos fora da sala de aula. Então eu estava na sexta fase do meu curso de contabilidade, saí, fui trabalhar na Beta e minha atividade exigia que eu viajasse, então eu não pude continuar cursando a faculdade. 12 anos depois eu retornei, que foi aonde daí eu voltei para Criciúma e aí eu, digamos assim, fiquei mais estável e aí não viajava. E voltei, concluí o curso de contabilidade e em 2005, talvez um pouquinho depois, mais ou menos por aí, acho que eu voltei para a sala de aula, me formei em 2005 em contábeis e num dos bate-papos com o Kleber, né, que o Kleber já tinha feito contábeis e tinha feito direito. Ele me disse o seguinte: ô Jacimar, tu sabe que na sala de aula ou no bar o tempo passa na mesma velocidade? É verdade. E aí eu voltei e fiz o curso de direito. Olha Né? só. Comecei em 2010 e me formei em 2015. Né? Contábeis fiz na Unisul em Tubarão e direito aqui na Unisul e Sara. Uhum. E aí, digamos assim, eu percebi que se eu tivesse, porque eu já tinha um mercado legal, digamos, de trabalho da minha atividade, mas se eu tivesse o conhecimento de educação financeira, E abriu um leque muito maior. E muito talvez tu ia chegar nos resultados um pouco antes, né? bem Ou muito antes. antes. É. Eu, E se tu fosse dar um conselho pra tua versão mais jovem, qual seria? é, Jacimar, aquele cara lá de 13 de maio, jogador de futebol, futebol, roqueiro. Marquinhos, eu tecnicamente em futebol eu sou formado. A bola atrapalha, mas eu tecnicamente eu sei, Eu entendo. eu sei exatamente o que tem Ah, que muito fazer, bom, muito bom. né? Mas eu não sou assim, eu sou parceiro, né? Legal, legal. Mas qual seria o conselho, cara? É, hoje, é, a minha época de mais jovem, nós não tínhamos muita preocupação de, de consequências dos atos. Né? E claro, isso também é a idade que dá a cada um de nós. Uhum. Mas é, é sempre um prazer tu te reunir. E antes as nossas opções eram mais limitadas. Então, hoje nós temos muito mais. Então, o conselho em si, que eu acredito que me faria melhor é se eu conseguisse focar numa única coisa. Então, não vamos colocar isso como um objetivo comum, mas por exemplo, se
nós fomos falar do teu passatempo, do teu esporte, né? É, é esse, então vamos dedicar a esse, Sim. né? Foco. O de trabalho é esse, de investimento, que na época nós não tínhamos, a gente É que nessa só vivia pro época, final de semana, né? tu concorda que nessa época a gente não tinha um caminho. Eu falo pra mim, cara, é muito difícil tu traçar metas. Eu falo assim, cara, escreve as metas que tu quer daqui a um ano, 5 anos, 10 anos, daqui a um mês. Hoje eu consigo fazer isso naturalmente, mas era É difícil. Então o cara difícil, queria abraçar o mundo. E quem faz tudo, moral da história, não não faz faz nada, nada. não faz nada. Então, assim, é tipo, não tinha, né? Falando da área pública, que é a área Aham. onde eu atuo, né? É, qualquer órgão hoje que faz um concurso público, ele é extremamente concorrido com pessoas novas disso. Por quê? Elas saem da escola, têm o cursinho disso, daquilo e tal, e vão O se foco? especializando. Ou seja, elas têm o foco que antes eu não tinha, né? Podia ter o conhecimento e tal ali, mas eu não tinha esse foco É que tu de aprendeu fazer isso. trabalhando, né? É, E hoje tu tem que saber muito pra começar a para trabalhar. começar a trabalhar, Né? Nessa parte, né? né? Eu acredito. Porque qualquer concurso público é extremamente É concorrido. concorrido. Então, assim, tu já tem que entender muito daquilo pra te entrar e aí tu performar. É que antes era o inverso, né? A gente entrava, aprendia e ficava bom. Nossa, Hoje tu tem que ser é. bom pra aprender e ficar melhor ainda. E aí Né? é o. Tá chegando as falas das escolas lá antigas, e agora eu vou confundir Platão e Sócrates aqui, não vou conseguir definir quem falou isso, mas ele recomendava de que o homem deveria estudar tudo que era possível ser estudado à sua época, né? E que a ele fosse dado o poder de exercer a profissão quando chegasse aos 40 anos de idade. E nós não tivemos isso, né? Mas eu acho que É, isso foi uma ideia de Platão. é Platão, né? Mas Tenho quase certeza, vamos verificar, mas enfim. isso nós não tínhamos, né? Eu com 14 ou 15 anos estava trabalhando, como grande parte da minha geração, né? E, e aí não, é como você falou antes, aprendeu trabalhando, Aham, aprendeu trabalhando, legal. né? E, cara, agora vamos. A pergunta eu acho que é a mais bacana. Eu acho que é a melhor pergunta do programa, tá? Defina o que é sucesso de verdade pra ti hoje. É, Pergunta difícil, hein? é difícil, porque eu ontem até tive com um grande amigo, um grande irmão, e claro, tem muitas histórias que falam de sucesso e que sempre está ligado querendo ou não, vai ligar um pouquinho ao poder econômico, mas tu poder ser recebido por alguém, de tu ter o convite de alguém, é, eu falei isso com a Lu essa semana ainda. Eu comecei a atender um novo cliente esse ano, né, que eu não atendi antes, comecei a atender esse ano. Aí foi tal dela, me perguntou assim, como é que tá? Tu tá gostando, não tá gostando e tal? Daí eu disse, olha, eu só fiz um pedido. É, que eu conseguisse estreitar o meu relacionamento, de eu conseguir fazer amigos, entendeu? Então, é, porque eu posso deixar de atender ele,
Sim. mas eu nunca vou deixar de considerá-lo. E da mesma forma, se ele for um meu amigo, ele não vai deixar de me considerar. Então, vamos supor, eu tenho grandes amigos que hoje não são mais clientes, mas que a gente conversa, Sim. entendeu? Então, assim, cara, eu acho que isso é o sucesso da coisa. É tu conseguir ser. Eu fiquei, digamos assim, cara, muito contente que no encerramento. é, Toda empresa faz lá o seu encerramento e tal, dentro das suas possibilidades, chamando seus colaboradores para fazer alguma coisa e tal. E, e aí o setor que eu atendo fez lá, não, olha, essa noite a gente vai lá no tal restaurante comer uma pizza. Ô, Jacimar, nós vamos lá. Cara, aquilo entendeu? Ah, Não tem assim. Ah, reconhecimento, é cara. reconhecimento, cara. Entendeu? O E o sucesso, o reconhecimento ele é sucesso é ligado isso. com o legado, né? O que tu Entendeu? fez, né? E aí não. Cara, não. Tipo, isso pode ser com qualquer coisa, né? Pode ser com qualquer coisa que não seja relacionado ao teu serviço, mas que seja teu, entendeu? Aqui no final é pessoal, né? É pessoal, É então, como tu, é tipo, como tu tá. claro. E aí, tipo, sei lá, eu preciso de alguém que escreva uma frase ou que diga alguma coisa ou que fala assim, cara, quem vai te dizer isso aqui é fulano. Eu preciso de alguém que faça é, um vai mudar totalmente um filé à parmegiana. Cara, quem faz um filé à parmegiana bom é o Fritzen. Além de ser uma pessoa excelente, o Fritzen, vamos fazer um negocinho, eu compro, tu ajuda a gente a fazer um filé parmegiana. Cara, isso é, não é atividade dele, não é nada, é só ele, entendeu? Eu digo, Então, acho que o reconhecimento é sim essa parte do sucesso, porque a definição de sucesso, reconhecimento. e aí é o meu pai que é um profissional nessa área aqui de falar e tal, né? Ele me disse uma vez que a gente é feliz na felicidade do outro. E é difícil, né? A gente vai ver isso quando tem um filho, né? E aí, por exemplo, vou pegar um exemplo teu para pegar no pé dele, vamos ver se ele vai aguentar. Quando tu soube que ele andou, Meu Deus. A mulher mandou o vídeo, credo, a minha cara, felicidade, assim, tu entendeu? Então, assim, ó, que sentimento. e aí, claro, nesse caso, ele andou começou a caminhar, né? Mas o Léo fez o concurso, cara, ele foi lá, fez, passou, foi chamado. Isso aí não. É, é óbvio que é ele, entendeu? Mas a minha Mas é o teu legado? satisfação, Mas é claro, o teu legado. É todo o entendeu? ensinamento ao longo da vida que tu passou, tratou, as noites de sono que o cara perdeu, as colheradas a menos que o cara deu Claro, pra né? desdobrar. E tem, né? Tem, Assim, ó, dificuldade todo mundo tem. Eu digo assim, ó, triste todo mundo fica, dificuldade todo mundo passa, mas uma coisa que tu determina é o tempo que tu quer ficar triste, cara. E é o tempo que tu quer ficar reclamando também. Resolve. Então, assim, acho que a definição da palavra de sucesso é o legado que tu deixa, né? A gente olhar pra trás assim, eu fiz uma coisa boa na minha vida. Fiz uma vida eu, boa. na, no domingo até a gente fez uma confraternização e tal. E aí sobrou para que eu fizesse lá alguma, alguma frase e tal. E aí
eu trouxe um textinho que é antigo, né? Mas foi o encontro de Guimarães Rosa com Olavo Bilac. E Guimarães Rosa tinha um sítio. E, cara, a gente brinca e tem vários vídeos aí na internet que fala assim, cara, compra um sítio que daí tu desestressa e tal, né? Só que o sítio, cara, o mato cresce, a grama cresce, tu tem que arrumar, tu tem que te dispor. Então, assim, O trabalho vem junto. o trabalho vem junto, né? E aí ele encontrou o poeta na rua e disse assim, poeta, eu quero vender o meu sítio. E eu sei que o poeta aí é bom nas palavras, faça um anúncio aí para mim, né? Aí lá vai o Olavo fazer o anúncio para ele, disse, ele vende-se um sítio e falou da exuberância de tu acordar de manhã e ouvir os pássaros cantando e tem um ribeirão lindo que nasce e que corta o sítio e que o ar fresco durante o final de tarde com as sombras que a varanda da casa proporciona e tal, fez aquilo tudo e tal e entregou para ele a folhinha ali do que ele tinha escrito para depois ele colocar lá no jornal à época, né? E aí, passado lá uns 30 dias, o Olavo Bilac encontra o Guimarães e pergunta: e aí, vendeu o sítio? Ele assim, depois que tu falou isso ali, eu nem sabia que o meu sítio era tão lindo, eu não vou anunciar, eu não vou anunciar a Loucura. vender. Então, tipo. Agregar valor, né, cara? Aí, Que loucura. ele assim, qual é a mensagem, né? Não precisa que alguém anuncie o quanto é bonito e é belo aquilo que tu tem. Não precisa ser anunciado. Basta tu olhar e ver, né? E viver isso. E a gente consegue viver com a dificuldade, sem a dificuldade e apesar da dificuldade, É. E o moral da né? história, tudo passa. Tudo passa. No jeito do. Exatamente. Tudo nessa vida se resolve, tá? Então, pra você que Exatamente. acha que tá com aquele problema, não vai sair mais dele. Esquece, cara. Tu vai sair dele. Ele vai se resolver ou por conta própria, ou tu vai resolver ele. Mas se resolve. É verdade isso, Exatamente. tá? É verdade. Isso aí é fato. Quantas vezes na minha vida eu falei, meu Deus, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Parecia que o mundo ia Não acabar, tem né? saída, né? É, porque Parece que não não tinha. tem saída. É que saída havia várias, né? Eu que não conseguia enxergar. É. O... Não foi combinado, mas eu encerrei dizendo alguma coisa assim, ó. O Morgan Freeman, no filme O Todo-Poderoso, que a mulher pergunta para ele estava fazendo o papel de o Todo-Poderoso, né, do grande arquiteto. Ela pergunta, ele pergunta para ela se ela tá tudo bem, ela estava preocupada e tal, porque o maluco do marido dela estava construindo a arca lá, aquele Aham. negócio tudo. Jim Carrey. Aí ele pergunta para ela assim, é, quando tu reza pedindo coragem, Deus te dá coragem ou motivo para ter coragem? Então, é, voltando pro sítio e pro sucesso, né? Quando você pede para ter sucesso, para ter harmonia em casa, com os amigos e tal, ele te dá isso ou te dá a oportunidade de você ter isso? E aí, às vezes, a dificuldade que você encontra, seja ela financeira ou qualquer outra coisa, porque às vezes não é nem financeiro, às vezes é um documento que não sai porque deu um problema de qualquer ordem, Conhecimento. né? Aí ele está te dando a oportunidade de tu te mexer, de E tu aprender te mais alguma coisa. virar e aprender mais alguma coisa. E aí, o Marquinhos, isso, voltando especificamente aqui para a questão do imóvel, é, tu pode perguntar para qualquer um dos teus colaboradores aqui. Cara, quando dá uma zica, dá um problema, alguma coisa, o que eles fazem? Eles vêm conversar contigo porque tu enxerga diferente, porque Eu tu já abre passei por isso. possibilidade, tu já passou por aquilo e vê, né? Tu tem contato, digamos, ou dentro se for construtora, dentro da construtora, ou dentro de outra imobiliária, dentro de alguma coisa, entendeu? É isso. Tem um ditado
simples, todo mundo conhece, mas tem aquela. Tem o burro inteligente e o sábio. O burro é aquele que erra e continua errando. O inteligente é aquele que erra, depois aprende com o seu erro e resolve. E aí tem o sábio que vê os outros se lascando, né? E já que estão se lascando dessa forma, eu vou fazer diferente para não me lascar. Então, moral da história. Se a gente não conseguir ser pelo menos o sábio, seja o inteligente. É isso. Fechou, meu irmão? Cara, Fechou, querido. prazer, cara. Fechou. Show de bola. Agradecimento aí ao Chacimar pela presença, cara. Prazer. E, enfim, eu não tenho palavras para transcrever aqui o sentimento que eu tenho pelo irmão. Um enorme prazer e vamos lá, né? Tomara que. E será um grande sucesso. Agora eu vamos quero ver o voltar. Deco da gente isso aí, né, Deco? Vem cá, Deco, vem cá. Agora eu vou apresentar aqui, ó. Esse aqui é o cara por trás das câmeras. Mago Deco. Vamos lá. Aí, ó. Pau na máquina. Fechou.